Saudação, irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, nos reunimos para abordar um tema profundo que tem gerado muitos equívocos ao longo dos séculos, mas que, quando compreendido à luz das Escrituras, revela a verdade que Deus tem para nós. Vamos refletir sobre a história de Cam e a maldição de Canaã, uma passagem que muitas vezes é mal interpretada, e vamos entender o verdadeiro significado por trás dela. Na Bíblia, em Gênesis 9, 20 e 27, encontramos a história que deu origem à ideia da maldição sobre Canaã, filho de Cam. Muitos, ao longo da história, erroneamente associaram essa maldição a todos os povos africanos, criando preconceitos e divisões. Mas, ao analisarmos as Escrituras com mais profundidade, veremos que essa interpretação está longe da verdade revelada por Deus. A história de Noé e seus filhos é um reflexo da complexidade do ser humano, da misericórdia de Deus e da sua capacidade de restaurar todas as coisas. A maldição de Canaã, que foi pronunciada por Noé, não se estende a todas as gerações de Cam, mas é específica para um evento particular que envolveu a falta de respeito e honra por parte de Cam para com seu pai. Vamos também explorar como o amor de Deus e a redenção em Cristo podem trazer restauração a todos os povos, independentemente de sua origem. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:28, nos lembra que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira mensagem da Bíblia, a unidade de todos em Cristo, sem distinção de etnia, classe ou gênero. Convido a todos a abrirem seus corações para a verdade da palavra de Deus, que nos chama à unidade, ao respeito e à compreensão mútua, e que revela que, em Cristo, todos têm o mesmo valor. Preparem-se para uma reflexão profunda que vai corrigir equívocos históricos e nos aproximar ainda mais do amor redentor de Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento de aprendizado e revelação. Vamos começar. Nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir, e precisamos usá-las com sabedoria e amor no decorrer da história. A Bíblia nos alerta sobre o poder da língua em Tiago 3, 5, 6. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em fogo tão grande bosque, e a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Isso nos ensina que, embora a palavra seja pequena, ela tem grande poder para influenciar e impactar a vida dos outros, podendo ser um veículo de bênção ou de maldição. Bíblico, vemos os efeitos dessa maldição, e venceram se entregarem. Os descendentes de Canaã enfrentaram julgamentos severos, enquanto as linhagens de Sem e Jafé prosperaram. No entanto, a graça de Deus nunca esteve ausente, mesmo entre os cananeus. Vê-se exemplos de indivíduos que encontraram redenção, como Raabe, que se tornou parte da linhagem de Jesus. A história de Raabe é mencionada em Josué 2, onde ela escondeu os espiões israelitas e ajudou-os a escapar da destruição de Jericó. A fé de Raabe foi reconhecida por Deus e, como resultado, ela se tornou a bisavó do rei Davi. Mateus 1:5. Isso nos lembra que, independentemente de nossa origem ou passado, Deus oferece oportunidades de redenção. Em Efésios 2, os 8 e 9 lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem nos mostra que a salvação não depende de nossa origem, raça ou história, mas da graça de Deus, que é disponível a todos que creem. A Bíblia descreve Cam como um dos filhos de Noé, e sua linhagem é frequentemente associada aos povos africanos, especialmente por meio de seus filhos e netos. Cam, que foi o filho mais jovem de Noé, Gênesis 9, 24,
teve 4 filhos que desempenharam papéis importantes na formação de várias nações: Cush, Mizraim, Fute e Canaã. Gênesis 10, 6, 7 diz: os filhos de Cam foram Cush, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabtechá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Dentro da descendência de Cam, encontramos 4 filhos notáveis: Cush, Mizraim, Fute e Canaã. Esses filhos e suas descendências posteriores desempenharam papéis importantes na formação dos vários povos que conhecemos hoje, incluindo os povos africanos. Cush é frequentemente associado com a região da Etiópia, enquanto Mizraim é tradicionalmente identificado com o Egito. Mizraim, por exemplo, foi o pai dos egípcios e fundou uma das civilizações mais antigas e influentes da história. Em Gênesis 10, 6, 7, podemos ver a referência direta aos filhos de Cam, incluindo Mizraim, cujos descendentes mais tarde se tornaram os egípcios. Seu filho Mizraim é comumente identificado e associado com os antigos povos egípcios. Seu nome é muitas vezes interpretado como duas terras, refletindo a geografia do Egito com suas regiões do Alto e Baixo Egito. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como as terras de Mizraim se dividiram, a história egípcia nos revela que o Egito se estabeleceu como um dos maiores impérios antigos, conhecido por sua grande cultura, avanços tecnológicos e influência em todo o mundo antigo. Gênesis 10, 6, 7 menciona: os filhos de Mizraim foram os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patrúsitas, Casluítas, de onde saíram os filisteus, e os Caftoritas. Além do Egito, Mizraim é frequentemente ligado a outras regiões do norte da África. O Egito é uma parte importante da história bíblica, especialmente no livro de Êxodo, onde o faraó resiste ao comando de Deus, levando à libertação dos israelitas. Mizraim, portanto, representa um ponto significativo de partida para entender o desenvolvimento de uma grande nação que desempenharia um papel fundamental nas Escrituras. A influência de Mizraim se estende não apenas geograficamente, mas também culturalmente, contribuindo para as ricas tradições e civilizações que se desenvolveram ao longo das margens do rio Nilo. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo, famosa por sua arquitetura monumental, como as pirâmides, suas realizações nas ciências e matemáticas e sua religião complexa. O faraó, que se acreditava ser uma divindade viva, liderava o povo de Mizraim, sendo central para a organização da sociedade e a adoração. Por outro lado, Fute é associado a certas regiões africanas, mas a identificação exata é menos clara. Alguns estudiosos sugerem que Fute pode estar relacionado aos povos da região do Chifre da África. Gênesis 10, 7 fala de Fute como um dos filhos de Cam, mas não há muitos detalhes bíblicos sobre ele. Seu nome pode estar relacionado a áreas que abrangem a atual Somália, Eritreia ou até o Sudão, onde a tradição oral preserva referências a povos antigos com este nome. No entanto, as referências bíblicas sobre Fute são menos frequentes em comparação com outras linhagens. Apesar disso, o povo de Fute, como outros descendentes de Cam, pode ser visto como uma parte importante da formação dos povos africanos antigos. Seu filho Canaã, embora frequentemente citado na Bíblia, não é considerado ancestral dos povos africanos, mas sim dos cananeus, que habitavam a região do Oriente Médio. Gênesis 9, 25, 27 descreve a maldição que Noé pronunciou sobre Canaã, dizendo: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Canaã, portanto, representa um povo distinto, habitando a região de Canaã, que mais tarde se tornaria a terra prometida aos descendentes de Abraão. Aqui vale fazer algumas ressalvas importantes.
Primeiro, é crucial enfatizarmos que a maldição não foi dirigida a Cam, pai de Canaã, e sim a Canaã, o neto de Noé. Gênesis 9, 25, 27 revela que a maldição foi especificamente sobre Canaã e não sobre toda a descendência de Cam. Portanto, é errado generalizar que toda a linhagem de Cam foi amaldiçoada. Além disso, em muitos casos, essa maldição é erroneamente associada aos povos africanos de maneira ampla. O segundo ponto é que, a essa altura do vídeo, eu já mereço o seu like e inscrição no canal. Isso vai nos motivar a trazer mais conteúdo de qualidade. Se você acredita que é importante corrigir equívocos históricos, compartilhe este vídeo para que mais pessoas compreendam o contexto correto das passagens bíblicas. O terceiro ponto, e mais importante, é que a maldição de Canaã é frequentemente mal interpretada e erroneamente associada aos povos africanos. No entanto, como vimos, a Bíblia claramente especifica que essa maldição foi direcionada a Canaã e não a todos os descendentes de Cam. A redenção, como nos ensina as Escrituras, é oferecida a todos os povos e nações que se voltam para Deus. Em Atos 2:39 vemos: porque a promessa é para vós outros, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos irmãos e irmãs, à medida que encerramos nossa reflexão de hoje, é importante lembrar que a palavra de Deus nos chama a viver em amor e unidade, a buscar a verdadeira justiça que só se encontra em Cristo. A história de Cam, Canaã e Noé nos ensina que a maldição não se perpetua em nossas vidas quando conhecemos a verdade do Senhor. A verdadeira bênção de Deus se encontra em nossa relação com Ele, em nosso reconhecimento do seu poder de redenção e em nosso amor uns pelos outros. Em Cristo todos somos iguais. Todos somos filhos amados do Pai. Não importa nossa origem, cor ou condição social, pois a graça de Deus é para todos. Se ao longo da vida as interpretações errôneas e os preconceitos tentaram nos afastar uns dos outros, hoje, em Cristo, somos chamados a restaurar a unidade, a buscar a paz e a promover a reconciliação. Ele nos chama a viver em harmonia, a valorizar a dignidade de cada ser humano e a amar sem distinção. Portanto, meus irmãos e irmãs, busquemos a sabedoria que vem do alto, para que possamos compreender as Escrituras com clareza e nos afastar de interpretações que distorcem o plano de Deus para nós. Que possamos ser instrumentos de amor e reconciliação, semeando a paz onde há divisão e vivendo conforme os ensinamentos de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, se seu coração se abriu para uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e deseja continuar crescendo na fé, eu te convido a seguir nosso canal Alma Serena. Aqui temos o compromisso de compartilhar reflexões que nos conduzem a uma vida mais plena em Cristo, pautada pelo amor, pela paz e pela sabedoria que vem do Senhor. Aqui buscamos compartilhar não apenas ensinamentos bíblicos, mas também inspirações espirituais, orações e reflexões que nos ajudam a enfrentar as dificuldades da vida com a força que vem da fé. Se você sente que esse espaço pode ser um lugar onde sua alma encontra descanso e crescimento, não deixe de nos acompanhar. Estamos juntos nessa jornada de fé e transformação, sempre buscando fortalecer nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e que a luz divina nos guie em todos os nossos passos. Sigam-nos no Alma Serena para continuarmos juntos em nossa caminhada espiritual. Que Deus os abençoe abundantemente.